Olá amigos, vamos à nossa videoanálise das ações que destaco após o pregão desta sexta-feira, dia 15 de junho, destacando um pouco mais o fechamento da semana. Um primeiro destaque, vou fazer destaques aí de ativos que fecharam bem a semana, foram vários ativos que terminaram a semana em alta, mas primeiramente falando de alguns ativos que fecharam a semana bem e a favor de uma tendência de alta maior, que estão mais interessantes. E aqueles que fecharam a semana em alta, citar alguns que fecharam a semana em alta, mas que não estão tão alinhados para cima, na realidade estão batendo em pontos importantes dentro de uma tendência de baixa. Então, primeiramente, focando naqueles que ainda estão dentro de uma tendência de alta de maior periodicidade, TIM P3 é uma delas, bem configurada, a ação vem com a tendência de alta de médio prazo, conseguiu gerar aí uma boa semana, alta de 6,51%, formação de um fundo ascendente após testar uma região de topos anteriores, então é um cenário positivo para essa ação, que abre a possibilidade de traçar estratégias aí a partir da próxima semana, dependendo da movimentação dela, correção aqui seguida de fundo, ou mesmo congestão seguida de rompimento dessa máxima da semana atual, ou da máxima desse movimento aqui de alta. Enfim, teria que aguardar mais alguns pregões para ter uma estratégia mais bem clara em cima desse ativo. Está num ponto muito importante de resistência, 10,85 a R$11. Então, por isso seria bom congestionar depois, porque se fechar já acima de R$11, para mim não geraria entrada. Tem que dar uma congestionada ou uma recuada para depois gerar esse rompimento aqui e uma compra dessa ação com o objetivo de buscar lá o topo lá anterior. Outra ação, ODPV3. ODPV3 continua bem. É uma sinalização também de alta de 6,17%. Confirmação aí, fechamento acima das máximas, né, das semanas anteriores, das 3 semanas anteriores. Ação em tendência de alta. Boa tendência de alta, de maneira simples, desenhando aqui os movimentos. Boa tendência de alta. Deu ali uma patinada para sair dessa resistência. Depois que saiu, voltou nela nos R$10 e agora gerando a sinalização de continuar subindo. Resistência importante 11,38 e depois 11,60, mas o cenário gráfico dessa ação está muito mais para a ponta compradora, não nesse momento, mas da mesma forma que eu falei na TIM P3, aguardando uma sinalização, uma configuração gráfica mais interessante, de poder botar um stop mais bem posicionado, ou uma operação de rompimento após uma congestão, ou uma operação de correção após um recuo do preço. Olhando agora para a BRML3, é outro ativo, também conseguiu se recuperar bem. A BRML3 fechou a semana com alta de 4,58%, gerou um pivô de alta nesta semana, recuperação da sua tendência de alta. Também é outro ativo que fica bem configurado para as posições, para a ponta compradora, para abrir posições de compra, não necessariamente no ponto atual, mas o cenário geral dessa ação favorece estratégias de compra em vez de ser estratégias de venda na BRML3. Depois dessa reversão que ela deu, depois de ter revertido a tendência de baixo para uma tendência de alta, já com pivô de alta, e inclusive com a semana fechando com alta de 4,58, formando aí um fundo no semanal, o que é algo positivo. Pega o gráfico mensal dessa ação, a gente observa que a ação voltou ali na região de topos anteriores, está em tendência de alta e de longo prazo, voltou na região de topos anteriores e começa uma reação. Então é um ativo também alinhado para cima. Voltou a ficar bem alinhado aí para cima. Olhando agora para as ações, algumas ações que tiveram alta, mas com cenário mais fraco. ELET3 tem uma tendência de baixa. Depois de um grande movimento de baixa aqui, deu uma congestionada, caiu mais. Teve uma alta na semana de 5,04%, mas testando toda uma região ali de resistência. Bate na média móvel exponencial 13 períodos, na máxima da semana que fechou abaixo dos fundos ali anteriores, e termina respeitando a região de R$ 14,50 junto com a média móvel exponencial 13 períodos. Então é um ativo que eu não pensaria muito em ponta compradora nesse momento, mesmo que aqui já tivesse uma tendência de alta no gráfico diário. Então eu esperaria essa ação sair dessa região, estabelecer um pivô de alta para traçar algum tipo de estratégia de compra para essa ação. Nessa ação estaria muito mais aí
para uma possível venda, caso ela gere um grande topo aí nessa próxima semana, fechando abaixo da média móvel de 13. Gol 4, alta expressiva nessa semana de 22,1%. Aí, nossa, ela subiu bastante, porque caiu também bastante. Se a gente pegar aqui, que ela caiu aí da máxima lá desse movimento, que foi lá em fevereiro, final de fevereiro de 2012, até início de junho, a ação caiu 52% praticamente, da máxima para a mínima, e agora se recuperou aí 22,1%. De todo esse movimento que caiu, ainda é pouco do que ela recuperou, mas já está na região de fundo anterior aqui de 9,40, até fechou um pouco acima, mas até os R$10. É uma região de fundo anterior junto com a média móvel exponencial de 13 períodos. É um ativo que montou um pivô de baixa no gráfico mensal, portanto aqui nessa região não estaria pensando em compra. Tá? No máximo aí pensar em day trade, mesmo assim já está ficando com um cenário bem ruim, o ponto que ela está chegando de uma maneira esticada aqui para cima no diário. Abriria chance de pensar mais em realização de lucro para quem está comprado ou não comprar nesse ponto, e pensar em mais também, e se ela começar a ter sinal forte para baixo de day trade, num pregão, pensar mais em operação de venda de day trade. IVEN 3 alta na semana de 8,65%, depois de ter gerado topo duplo. Isso significa dizer que a ação está em tendência de baixa de médio prazo. Ela voltou, fechou bem aqui, batendo na região de fundo anterior, junto com a média móvel de 13 períodos, formação de fundo, não pensaria em compra dessa ação ainda nesse ponto. Estaria mais atento para os vendedores, aí, se os vendedores derem sinal aí dessa ação gerar um topo na próxima semana, fechando abaixo da média, estaria mais para uma operação de venda nela, porque ainda continuaria gerando o quê? Seus topos e fundos descendentes. Então estaria mais para venda do que para compra. Então tiveram vários ativos ainda fechando em alta na semana, mas alguns dentro de um cenário de repique de alta e de uma tendência de baixa de maior periodicidade, e outros gerando fundo dentro de uma tendência de alta de médio prazo, de longo prazo também. Foi que eu destaquei alguns papéis. E por último, MMXM3, que vinha numa queda muito forte, gerou ali uma sinalização de venda. A gente fez essa venda em 6,33, começou até no primeiro pregão, começou até bem, mas aí já fechou aqui para cima, e aí foi ganhando força, acionou o stop da operação de venda em 6,75. É outra ação que fechou em alta, tem espaço aqui para uma busca de 7,20 a 7,50, essa faixa aqui de dois topos anteriores, que coincide com a média móvel exponencial de 3 períodos do semanal, mas também uma ação que, se fosse passar para pensar em compra, seria de curtíssimo prazo, usando de gráfico 60 minutos, para esses 60 minutos com gráfico diário, ou mesmo day trade, ela tendo um pregão mais forte aí para cima, seria a forma de pensar em compra. Curto a médio prazo, eu já evitaria esse tipo de entrada, porque está abaixo ali das médias e não tem pivô de alta ainda no gráfico diário. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altoveira.com. Um grande abraço, um excelente final de semana e até a nossa próxima videoanálise.